O salão estava em silêncio. Todos os convidados afastaram-se quando Fernando Carvalho entrou. O homem mais rico e temido do país caminhava sozinho entre as mesas. Ninguém ousava olhar nos olhos dele. Mas então, uma menina de 8 anos levantou-se da cadeira, atravessou o salão sob olhares chocados e sentou-se ao lado do bilionário. Ela olhou nos olhos dele e fez uma pergunta. O que ela perguntou fez o homem mais poderoso do país chorar pela primeira vez em décadas. O Grand Palace Hotel nunca havia recebido um evento tão luxuoso. Lustres de cristal refletiam a luz sobre mesas decoradas com arranjos de flores importadas. Mais de 300 convidados, todos vestidos em smokings e vestidos de gala, conversavam em grupos enquanto garçons circulavam com taças de champanhe francês. Era a festa beneficente mais importante do ano, organizada pela elite empresarial de São Paulo. Patrícia Drummond circulava pelo salão como uma rainha, inspecionando seus domínios. Vestido vermelho de grife, joias caríssimas no pescoço, ela era a principal organizadora do evento e fazia questão que todos soubessem. Você aí! Ela estalou os dedos para uma garçonete. Essas taças estão com manchas. Troque todas, agora! Andréia ajustava os copos na mesa do fundo, verificando cada detalhe com atenção. Ela trabalhava há 5 anos como empregada na casa da família Drummond. Patrícia era sua patroa, exigente e fria. Naquela noite, Andréia fora convocada para ajudar no serviço. Seu uniforme preto e branco contrastava com os vestidos brilhantes das convidadas. Ela mantinha a cabeça baixa, fazendo seu trabalho com eficiência silenciosa, rezando para não chamar a atenção de Patrícia. Andréia! A voz afiada de Patrícia Drummond cortou o ar. A mulher de 50 anos, coberta de joias e um vestido de grife, aproximou-se com passos rápidos. Esses copos estão com manchas. Você não sabe fazer nada direito? Andréia olhou para os copos impecáveis. Desculpe, senhora Drummond, vou verificar novamente. E por que sua filha está aqui? Eu disse que hoje era um evento sério. Não é lugar para crianças ficarem correndo e atrapalhando. Ela não vai atrapalhar, senhora. Está quietinha, só lendo. Patrícia revirou os olhos. Espero que sim. Se ela fizer qualquer cena, você está demitida. Entendeu? Isabela estava sentada numa cadeira discreta, perto da cozinha. A menina de 8 anos tinha olhos curiosos e um sorriso fácil. Sua mãe havia pedido que ela ficasse quietinha, sem chamar atenção. Mas Isabela adorava observar as pessoas. Ela via como os adultos riam alto, cumprimentavam-se com abraços falsos e faziam questão de mostrar seus relógios caros. De repente, a voz estridente de Patrícia ecoou pelo salão. Andréia! Andréia! Isabela viu sua mãe se virar rapidamente, o rosto tenso. Patrícia estava parada no meio do salão, segurando uma taça. Isso está com batom. Você não verificou antes de colocar na mesa? Que incompetência! Desculpe, senhora Drummond. Eu vou trocar imediatamente. Você sempre foi desleixada. É por isso que trabalha como empregada, entende? Porque não presta atenção nos detalhes. Patrícia falava alto o suficiente para vários convidados ouvirem. Alguns viraram o rosto, constrangidos. Outros observavam com curiosidade mórbida. Andréia pegou a taça com mãos trêmulas, a vergonha queimando seu rosto. Sim, senhora. Isabela apertou as mãos com força. Ela odiava quando a patroa da mãe fazia isso. Tratava a mãe dela como se fosse invisível, como se não tivesse sentimentos. De repente, um murmúrio percorreu o salão. As conversas foram diminuindo até virarem sussurros. Isabela viu quando todos os rostos se viraram para a entrada principal. Um homem alto, de cabelos grisalhos perfeitamente penteados, entrava no salão. Ele usava um terno preto sob medida e caminhava com passos firmes e lentos. Seu rosto não demonstrava nenhuma emoção. É o Fernando Carvalho. Isabela ouviu alguém sussurrar perto dela. Não acredito que ele veio. Outro convidado murmurou. Fiquem longe dele. Aquele homem destrói qualquer um que cruza seu caminho. Isabela franziu a testa. Ela não entendia, porque todos pareciam com tanto medo.
O homem não parecia assustador, ele só parecia triste. Sim, era isso. Por trás daquele rosto sério, Isabela via tristeza nos olhos dele. Fernando Carvalho caminhou até uma mesa vazia no centro do salão. Ninguém se aproximou. Os convidados que estavam sentados perto levantaram-se discretamente e mudaram de lugar. Em menos de 1 minuto, todas as cadeiras ao redor do bilionário estavam vazias. Ele sentou-se sozinho, sem demonstrar qualquer reação. Pegou um copo de água e bebeu lentamente, olhando para o vazio. O evento continuou, mas a tensão permanecia no ar. As pessoas evitavam até mesmo olhar na direção de Fernando. Ele era como uma ilha isolada no meio de um oceano de gente. Isabela não conseguia tirar os olhos daquele homem sozinho. Ela viu como ele respirava fundo, como seus dedos tamborilavam levemente na mesa, como ele olhava para as pessoas sem que ninguém olhasse de volta. E então, sem pensar muito, a menina levantou-se. Andréia estava servindo bebidas quando viu a filha de pé. Seu coração disparou. Isabela, volta aqui. Ela sussurrou alto o suficiente para a menina ouvir. Mas Isabela não estava olhando para a mãe. A menina começou a caminhar em direção ao centro do salão. Seus sapatinhos pretos faziam um som suave no chão de mármore. Alguns convidados notaram e pararam de falar. Outros cutucaram os amigos, apontando discretamente. Em segundos, todas as conversas cessaram. Isabela caminhava diretamente para a mesa de Fernando Carvalho. Andréia largou a bandeja que segurava e deu um passo à frente, mas Patrícia Drummond foi mais rápida. A mulher interceptou Isabela no meio do salão, segurando seu braço com força. "O que você pensa que está fazendo?" Patrícia sibilou, baixo o suficiente para não chamar a atenção geral, mas alto o suficiente para humilhar. "Volta para seu canto agora mesmo." "Eu só quero falar com aquele senhor", Isabela disse calmamente. "Aquele senhor é Fernando Carvalho. Você não tem permissão para incomodá-lo. Sua mãe não te ensinou a ficar no seu lugar?" Isabela franziu a testa. "Minha mãe me ensinou a ser gentil com todo mundo." "Gentil?" Patrícia quase riu. "Você acha que gente como você pode simplesmente se sentar com gente como ele? Volte para a cozinha antes que eu demita sua mãe na hora." Mas Isabela, com aquela teimosia infantil, se soltou delicadamente e continuou andando. Patrícia ficou vermelha de raiva, mas não podia fazer uma cena maior, não na frente de todos os convidados. Fernando notou a movimentação ao redor. Ele levantou os olhos e viu a menina se aproximando. Seus passos eram decididos, sem medo. Ela parou ao lado da cadeira vazia à direita dele. Todos no salão prenderam a respiração. "Posso sentar aqui?" Isabela perguntou com a voz clara e calma. Fernando Carvalho olhou para ela por um longo momento. Ninguém havia se sentado voluntariamente ao lado dele em anos. As pessoas só o procuravam quando precisavam de algo ou quando eram obrigadas. Mas aquela menina estava ali, com um sorriso tímido no rosto, esperando apenas uma resposta. "Pode", ele disse, sua voz grave ecoando no silêncio. Isabela puxou a cadeira e sentou-se, ajeitando o vestido simples que usava. Ela balançou as pernas que não alcançavam o chão e olhou para o prato vazio na frente dela. Fernando voltou a olhar para o salão, sem saber exatamente o que fazer. Nenhum dos dois falou por alguns segundos. O silêncio era ensurdecedor. 300 pessoas assistiam àquela cena sem conseguir acreditar. Então Isabela virou-se para ele. Seus olhos grandes e honestos fixaram-se no rosto do bilionário, e ela fez a pergunta que ninguém nunca havia feito. "Por que o senhor está sempre sozinho?" A pergunta saiu naturalmente, sem malícia, sem segundas intenções. Era apenas a curiosidade pura de uma criança que não entendia por que alguém ficaria isolado quando havia tanta gente ao redor. Fernando Carvalho sentiu algo apertar em seu peito. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Aquela pergunta simples havia atravessado todas as suas defesas. Ele olhou para Isabela, realmente olhou, e pela primeira vez em muito tempo não soube o que responder. Os convidados sussurravam entre si, chocados. Andréia estava pálida, as mãos tremendo.
Patrícia Drummond observava da lateral, os lábios apertados em desaprovação. Que absurdo! Ela murmurou para uma amiga ao lado. A filha da empregada sentada com Fernando Carvalho. Ele vai destruir a mãe dela por isso. Fernando começou, sua voz falhando levemente. Ele pigarreou e tentou novamente. As pessoas têm medo de mim. Por quê? Isabela perguntou, inclinando a cabeça para o lado. Fernando olhou para as mãos. Porque eu sou muito rico. E porque já fiz coisas ruins para conseguir esse dinheiro. O senhor ainda faz coisas ruins? A honestidade brutal da pergunta fez Fernando engolir seco. Não sei. Ele admitiu quase para si mesmo. Isabela assentiu, como se aquilo fizesse todo sentido. Minha mãe diz que todo mundo merece uma segunda chance. O senhor acha que merece uma? Fernando Carvalho, o homem que comandava impérios, que decidia o destino de milhares de funcionários, que fechava contratos de bilhões, sem hesitar, ficou completamente em silêncio diante daquela menina de 8 anos. E pela primeira vez em décadas, uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Fernando Carvalho limpou discretamente o rosto com as costas da mão. Ele não chorava desde os 17 anos, quando seu pai morreu, deixando apenas dívidas e promessas quebradas. Aquela lágrima solitária o pegou desprevenido. Isabela não disse nada, apenas continuou olhando para ele com aqueles olhos sinceros. Desculpe, Fernando murmurou, sua voz rouca. Faz muito tempo que ninguém me faz uma pergunta de verdade. Os sussurros ao redor do salão aumentaram de volume. As pessoas não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Fernando Carvalho, o homem que havia destruído empresas inteiras, que demitia executivos sem piscar, que tinha fama de não ter coração, estava enxugando lágrimas na frente de uma criança. Mas quem era realmente Fernando Carvalho? Para entender aquele momento era preciso conhecer a história do homem por trás da fortuna. Fernando cresceu em Osasco, na periferia de São Paulo. Sua mãe costurava roupas em casa para complementar a renda. Seu pai trabalhava como vendedor, sempre prometendo que um dia ficaria rico com um grande negócio. Esse dia nunca chegou. Quando Fernando tinha 17 anos, o pai teve um infarto fulminante. Morreu devendo 6 meses de aluguel. O jovem Fernando teve que largar a escola e trabalhar. Ele vendia água na estação de trem, lavava carros, fazia bicos de entrega. Tudo para sustentar a mãe e a irmã mais nova. À noite, estudava sozinho, usando livros emprestados da biblioteca pública. Ele jurou para si mesmo que nunca mais seria pobre. Nunca mais dependeria da bondade alheia. Nunca mais seria invisível. Aos 23 anos, Fernando conseguiu um emprego de office boy numa empresa de logística. Observava tudo. Aprendia cada detalhe do negócio. Fazia perguntas, memorizava conversas, estudava os contratos que levava de uma sala para outra. Em 2 anos, foi promovido a assistente administrativo. Em 5, era gerente. Foi quando ele percebeu que ser bom não era suficiente. Ele via colegas honestos sendo passados para trás por pessoas sem escrúpulos. Via chefes que mentiam, roubavam ideias, pisavam nos outros para subir, e Fernando tomou uma decisão. Se o mundo era cruel, ele seria mais cruel ainda. Aos 32 anos, ele abriu sua própria empresa de importação. Usou todas as estratégias que havia aprendido observando os poderosos. Contratos com brechas legais que beneficiavam só ele. Parcerias onde sempre levava vantagem. Funcionários com salários baixos e metas impossíveis. Ele não se importava com quem ficava pelo caminho, desde que ele continuasse subindo. E funcionou. Em 5 anos, sua empresa valia milhões. Em 10 anos, dezenas de milhões. Aos 45 anos, Fernando Carvalho era um dos homens mais ricos do Brasil. Tinha mansões, iates, carros importados, tudo que seu pai havia sonhado e nunca conseguiu. Mas algo havia se perdido no caminho. Sua mãe morreu sem ver o filho se casar.
Ela implorou no leito de morte para que ele encontrasse alguém, formasse uma família, fosse feliz. Fernando prometeu, mas nunca cumpriu. Trabalho sempre vinha primeiro. Negócios não esperavam. Sua irmã tentou manter contato por anos. Ligava, mandava mensagens, convidava para almoços de domingo. Fernando sempre tinha uma reunião, uma viagem, um contrato urgente, até que ela parou de ligar. Hoje, viviam na mesma cidade, mas não se falavam há 8 anos. Relacionamentos amorosos. Fernando teve alguns. Mulheres atraídas pelo dinheiro, pelo poder, pela influência. Nenhuma pelo homem que ele realmente era, porque ele mesmo não sabia mais quem era. A máscara de empresário implacável havia grudado no rosto. Não saía mais. Os funcionários o temiam. Os parceiros de negócio só o procuravam por interesse. Os concorrentes o odiavam. E Fernando? Ele fingia que não se importava. Construiu muros tão altos ao redor do coração que esqueceu como era sentir algo genuíno. Naquela noite, quando recebeu o convite para a festa beneficente, Fernando pensou em recusar. Ele sabia como seria. As pessoas o cumprimentariam com sorrisos falsos, fariam pequenas reverências, diriam o quanto era uma honra tê-lo ali. Mas todos manteriam distância. Todos teriam medo. Ele quase não foi, mas algo o fez mudar de ideia. Talvez fosse a solidão que vinha crescendo como uma sombra. Talvez fosse o eco das palavras da mãe pedindo para ele viver, não apenas trabalhar. Talvez fosse apenas teimosia, a necessidade de provar que não se importava com o que pensavam dele. Então, vestiu o terno mais caro, ajustou a gravata, olhou-se no espelho e viu um estranho. Um homem de 53 anos com cabelos grisalhos, rugas de tensão ao redor dos olhos e uma expressão perpetuamente dura. Quando foi a última vez que havia sorrido de verdade? No caminho para o evento, dentro da limusine, Fernando pensou em todas as decisões que tomou, as empresas que destruiu para crescer, os funcionários que demitiu sem considerar suas famílias, os contratos que rompeu porque encontrou opções mais baratas. Ele havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que costumava desprezar. Mas era tarde demais para mudar, não era? O império que construiu exigia aquele Fernando. O mundo dos negócios não tinha espaço para bondade ou compaixão. Era comer ou ser comido. E Fernando tinha escolhido comer. Quando entrou no Grand Palácio Hotel e viu as pessoas se afastarem, ele sentiu o peso familiar. Respeito misturado com medo, admiração tingida de repulsa. Ele era o homem mais importante daquele salão, mas também o mais sozinho. Sentou-se à mesa vazia e fez o que sempre fazia. Fingiu que estava tudo bem. Bebeu água como se estivesse num restaurante qualquer. Olhou ao redor como se não notasse os olhares. Respirou fundo, como se o peito não estivesse apertado. E então, Isabela apareceu. Uma menina que não sabia quem ele era, que não tinha medo do poder dele, que não queria nada além de entender por que alguém ficava sozinho quando havia tanta gente ao redor. A pergunta dela havia rachado algo dentro dele. Aquela armadura que levou 30 anos para construir tinha uma fissura agora. E por aquela pequena abertura, a humanidade que ele havia enterrado começava a vazar. Fernando olhou para Isabela e viu pureza. Algo que ele não via em ninguém há décadas. Nem cinismo, nem interesse, nem medo. Apenas uma criança querendo entender. Você é muito corajosa, ele disse finalmente, sua voz mais suave. Minha mãe diz que coragem é fazer a coisa certa, mesmo quando todo mundo está com medo. Isabela respondeu. Eu só achei que o senhor parecia triste. E ninguém devia ficar triste sozinho. Fernando Carvalho, que construiu um império sobre frieza e cálculo, sentiu o coração apertar novamente. Quantas pessoas haviam se importado com o que ele sentia nos últimos anos? 0. Absolutamente 0. E ali estava uma menina de 8 anos, filha de uma empregada, oferecendo algo que todo o dinheiro do mundo não podia comprar. Companhia sincera. Andréia observava de longe, o coração disparado. Ela conhecia histórias sobre Fernando Carvalho.
todas ruins. Ele era o tipo de homem que demitia funcionários por e-mail, que processava pequenos negócios até a falência, que não tinha piedade de ninguém. E sua filha estava sentada ao lado dele, conversando como se fosse a coisa mais natural do mundo. A vida de Andréia nunca foi fácil. Ela cresceu em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Sua mãe limpava casas, seu pai era segurança de supermercado. Quando engravidou aos 19 anos, o namorado desapareceu. Nunca mais deu notícias. Andréia criou Isabela sozinha, com a ajuda da avó. Trabalhou em 3 empregos simultâneos quando Isabela era bebê. Faxineira de manhã, atendente de lanchonete à tarde, cuidadora de idosos à noite. Dormia 4 horas por dia. Amamentava nos intervalos. Chorava no banho para a filha não ver. Quando Isabela completou 3 anos, Andréia conseguiu o emprego na casa da família Drummond. Um salário fixo, carteira assinada, horário definido. Parecia um sonho. A senhora Drummond era exigente, mas justa. Permitia que Andréia levasse Isabela ao trabalho quando necessário, desde que a menina ficasse quieta e não atrapalhasse. Isabela cresceu vendo a mãe trabalhar. Viu como Andréia acordava às 5 da manhã para preparar o café da família Drummond. Viu como ela limpava, passava, cozinhava, organizava, sempre com um sorriso educado no rosto. Viu como as pessoas tratavam sua mãe, com respeito superficial, mas nunca como igual. A menina aprendeu cedo sobre diferenças sociais. Ela via as crianças da família Drummond com quartos cheios de brinquedos, enquanto ela tinha uma boneca e 3 livros. Via como elas estudavam em escolas particulares caras, enquanto ela ia para a escola pública do bairro. Via como reclamavam de presentes enquanto sua mãe economizava durante meses para comprar um tênis novo. Mas Andréia sempre ensinou algo fundamental. Isabela, nós podemos não ter dinheiro, mas temos dignidade. E dignidade ninguém tira da gente. Você trata todo mundo com respeito, não importa se é o porteiro ou o dono do prédio, e exige respeito de volta. Isabela absorveu cada palavra. Ela via como a mãe jamais baixava a cabeça demais, mesmo servindo. Como dizia bom dia olhando nos olhos, não para o chão. Como fazia seu trabalho com excelência, não por medo, mas por orgulho próprio. A menina também aprendeu a observar pessoas. Sentada nos cantos enquanto a mãe trabalhava, Isabela desenvolveu um talento especial: ler emoções. Ela via além das roupas caras e dos sorrisos. Via quando alguém estava genuinamente feliz ou apenas fingindo. Via quando alguém era gentil por bondade ou por interesse. Via quando alguém estava sozinho, mesmo cercado de gente. Na escola, Isabela era popular, não porque tinha dinheiro ou roupas da moda, mas porque era gentil. Ela defendia os colegas menores do bullying, dividia seu lanche com quem esquecia, ajudava quem tinha dificuldade na lição. Os professores adoravam sua maturidade precoce. Sua filha tem algo especial, a professora disse uma vez para Andréia. Ela enxerga as pessoas de verdade. É raro em alguém tão jovem. Andréia sorriu com orgulho. Isabela era tudo para ela. A razão de acordar todo dia, a razão de aguentar trabalho pesado, a razão de sonhar com dias melhores. Naquela noite da festa beneficente, Andréia havia explicado para Isabela: filha, hoje você precisa ficar quietinha. É um evento importante. Tem gente muito rica e poderosa aqui. Você fica sentadinha, lê seu livrinho e quando terminar a gente vai para casa, tá bom? Isabela concordou. Ela trouxe seu livro favorito, uma história sobre uma menina que fazia amizade com um dragão solitário. Sentou-se na cadeira e começou a ler. Mas era difícil se concentrar com tanto movimento ao redor. Ela observava os adultos. Eles pareciam felizes, mas Isabela sentia que era tudo meio falso. Os abraços eram rápidos demais. Os sorrisos não chegavam aos olhos. As risadas eram altas demais, forçadas. Era como se todos estivessem representando num teatro.
Então Fernando Carvalho entrou. Isabela sentiu a mudança na energia do salão imediatamente. As pessoas ficaram tensas. Os sorrisos desapareceram. Um medo sutil se espalhou pelo ar. Ela viu adultos grandes e importantes se afastarem de um homem sozinho. Isso não fazia sentido para ela. Por que todos tinham medo? O homem não estava gritando ou sendo grosseiro. Ele só estava andando. Isabela observou quando ele sentou-se sozinho. Viu como ninguém se aproximava. Viu como ele fingia que estava tudo bem, mas seus olhos diziam o contrário. Isabela conhecia aquele olhar. Ela viu o mesmo olhar em Felipe, o menino novo da escola, que ninguém queria sentar junto porque ele era muito quieto. Viu o mesmo olhar na Dona Maria, a vizinha idosa que morava sozinha e ficava na janela vendo a rua. Era o olhar de quem está sozinho, mas finge que está tudo bem. A menina olhou para seu livro. O dragão da história também estava sozinho, porque todos tinham medo dele. Mas no final, a menina descobria que o dragão só queria um amigo. Será que aquele homem rico também só queria alguém para conversar? Isabela não pensou muito. Ela simplesmente levantou e começou a caminhar. Sua mãe sempre dizia que todo mundo merecia gentileza. E aquele homem parecia precisar de gentileza mais do que ninguém ali. Quando se aproximou, Isabela não sentiu medo. Ela viu um homem velho e cansado. Viu rugas profundas no rosto dele. Viu ombros curvados pelo peso de algo invisível. Viu mãos que tremiam levemente segurando um copo de água. "Posso sentar aqui?" ela perguntou, porque a mãe sempre ensinou a pedir licença. Quando ele disse que podia, Isabela sentou-se e ficou quieta por um momento. Ela não queria incomodá-lo, mas a pergunta estava na ponta da língua. A mesma pergunta que ela fazia para Felipe na escola, para Dona Maria na janela, para o cachorro abandonado que apareceu no bairro. "Por que o senhor está sempre sozinho?" Ela não sabia que aquela pergunta simples atravessaria décadas de defesas. Não sabia que faria um bilionário chorar. Não sabia que mudaria tudo. Isabela só sabia que ninguém merecia ficar sozinho. E se os adultos tinham medo de se aproximar, então ela, uma criança de 8 anos, faria o que eles não tinham coragem de fazer. Quando viu a lágrima no rosto dele, Isabela não ficou assustada. Ela pegou o guardanapo da mesa e estendeu para Fernando, do mesmo jeito que fazia quando sua mãe chorava de cansaço. "Não precisa ter vergonha de chorar", ela disse com voz suave. "Minha mãe chora às vezes quando está muito cansada. Ela diz que todo mundo precisa chorar de vez em quando. Faz bem." Fernando pegou o guardanapo com mãos trêmulas. Ele olhou para aquela menina e viu algo que havia esquecido existia. Bondade sem interesse, compaixão sem medo, humanidade pura. "Como você se chama?" ele perguntou, sua voz embargada. "Isabela. E o senhor?" "Fernando." "É um prazer conhecer você, Fernando," ela disse, estendendo a mãozinha. Ele apertou a mão dela delicadamente, como se estivesse segurando algo precioso e frágil. E naquele momento, cercado por 300 pessoas, mas sozinho, até segundos atrás, Fernando Carvalho finalmente não estava mais sozinho. Andréia observava tudo à distância, lágrimas nos olhos. Ela não sabia se estava orgulhosa ou apavorada. Talvez ambos. Fernando segurava a mão de Isabela e sentiu algo que não sentia há muito tempo: conexão humana real. Não uma reunião de negócios. Não um aperto de mão estratégico. Apenas uma criança sendo gentil com um estranho. "Você não tem medo de mim?" ele perguntou, genuinamente curioso. Isabela balançou a cabeça. "Por que eu teria? O senhor não fez nada de mal para mim. Mas as outras pessoas têm medo. Eu acho que elas têm medo porque o senhor é muito importante. Tipo quando eu tinha medo do diretor da escola. Mas aí eu conversei com ele e descobri que ele é gente boa. Às vezes a gente tem medo sem motivo." Fernando sorriu pela primeira vez em meses. Um sorriso genuíno, pequeno, mas real. "Você é muito esperta." "Minha mãe diz que eu observo demais," Isabela respondeu, balançando as pernas. "Eu gosto de ver as pessoas. O senhor parece diferente de perto." "Diferente como?"
mais humano. Lá de longe o senhor parecia sério demais, tipo uma estátua. Mas de perto eu vejo que o senhor fica mexendo os dedos, igual eu faço quando fico nervosa. Fernando parou. Ninguém jamais o havia lido tão bem, tão rápido. E o que você acha que eu estou procurando? Isabela pensou por um momento, balançando as perninhas. Acho que o senhor está procurando um amigo de verdade. Não alguém que só gosta do seu dinheiro. Tipo, alguém que gosta de você mesmo. O silêncio que seguiu foi denso. Fernando sentiu como se aquela menina tivesse aberto seu peito e lido cada palavra escrita em seu coração. Ele queria negar, fazer uma piada, mudar de assunto, mas não conseguiu, porque ela estava certa. Ao redor deles, os convidados começavam a retomar as conversas, mas os olhares ainda estavam fixos na mesa de Fernando. Murmúrios se espalhavam pelo salão. Alguns tiravam fotos discretas com os celulares. A cena era inédita. O homem mais temido do país conversando tranquilamente com uma criança. Posso te contar um segredo, Isabela? Fernando disse, baixando a voz. Ela se inclinou para a frente, interessada. Pode. Eu não sempre fui assim. Quando eu tinha a sua idade, eu era gentil. Ajudava as pessoas. Acreditava que o mundo era justo. Ele fez uma pausa, olhando para as próprias mãos. Mas a vida me ensinou que gentileza é vista como fraqueza, que pessoas boas terminam em último lugar. Então eu mudei, me tornei duro, cruel às vezes, e consegui tudo o que queria, mas perdi algo pelo caminho. O quê? Eu mesmo. Isabela assentiu, como se entendesse perfeitamente. Minha mãe trabalha muito. Às vezes ela fica tão cansada que esquece de sorrir. Mas quando a gente chega em casa, ela lembra quem ela é de verdade. Ela tira o uniforme e volta a ser minha mãe. O senhor também pode fazer isso. Tipo, tirar essa máscara e ser você de novo. Fernando olhou para Isabela com espanto. Máscara. É isso mesmo. Todo mundo usa máscara às vezes, ela continuou. Eu uso quando vou na casa da patroa da minha mãe. Fico quietinha, bem comportada. Mas quando vou para casa eu posso ser eu. O senhor só precisa encontrar um lugar onde pode ser você de verdade. Antes que Fernando pudesse responder, uma voz feminina cortou o momento. Isabela! Andréia se aproximava rapidamente, o rosto uma mistura de medo e determinação. Ela chegou à mesa e colocou a mão no ombro da filha. Desculpe incomodar, Sr. Carvalho. Isabela, vem comigo. Agora. Ela não está incomodando, Fernando disse rapidamente. Na verdade, está sendo a melhor companhia que tive em anos. Andréia piscou, surpresa. Eu não quis presumir que... Como é seu nome? Fernando perguntou, olhando para ela pela primeira vez. Andréia, senhor. Andréia, sua filha é extraordinária. Você deveria se orgulhar. As palavras pegaram Andréia desprevenida. Ela esperava gritos, ameaças, talvez ser demitida por deixar a filha incomodar um convidado importante. Mas não esperava um elogio. Obrigada, senhor. Sente-se conosco, Fernando disse, indicando uma cadeira. Eu não posso, senhor. Estou trabalhando. Eu estou pedindo. Havia algo no tom dele que não era ordem, mas súplica. Andréia olhou ao redor. A supervisora do evento observava com olhos arregalados. Outros funcionários pareciam chocados, mas Fernando Carvalho havia pedido. Ela não podia recusar. Andréia sentou-se hesitante na cadeira ao lado de Isabela. Suas mãos tremiam levemente. Ela nunca havia sentado à mesa com patrões ou pessoas ricas. Sempre serviu, nunca foi servida. Patrícia Drummond observava da mesa ao lado, furiosa. Ela se levantou e caminhou rapidamente até eles. Andréia, o que você pensa que está fazendo? Levante-se agora mesmo. Fernando virou-se para Patrícia com um olhar gélido. Ela está sentada porque eu pedi. Senhor Carvalho, com todo respeito, ela é uma empregada. Não é apropriado que... Não é apropriado? Fernando interrompeu sua voz baixa, mas cortante. Ou não é apropriado para você? Andréia é minha convidada, e sugiro que a trate com respeito. Patrícia ficou vermelha. Eu só estava... Volte para sua mesa.
Não foi um pedido. Patrícia recuou, humilhada na frente de dezenas de convidados que observavam tudo. Ela voltou para seu lugar com passos rígidos, o rosto vermelho de raiva e vergonha. Isabela me contou que você trabalha muito, Fernando disse. Sim, senhor. Preciso sustentar minha filha. E o pai dela? Não faz parte da nossa vida, senhor. Fernando assentiu. Então, você cria ela sozinha. Sim, senhor. Pare de me chamar de senhor. Meu nome é Fernando. Andréia engoliu seco. Eu não posso. Não seria apropriado. Por quê? Somos apenas pessoas conversando. O senhor, você é um bilionário. Eu sou empregada doméstica. E isso importa? Fernando perguntou genuinamente. Isabela não se importou com isso quando se sentou aqui. Isabela é criança. Crianças não entendem essas coisas. Ou talvez as crianças entendam melhor que nós, Fernando respondeu. Talvez sejamos nós, adultos, que complicamos tudo com hierarquias e diferenças que não deveriam existir. Eu gosto de você, Fernando. Você está ficando mais feliz. Fernando riu. Uma risada baixa, surpreendida, mas genuína. Algumas pessoas nas mesas próximas viraram-se para ver. Fernando Carvalho rindo. Impossível. Você sabe, Fernando disse olhando para Andréia e Isabela. Eu vim para esta festa esperando o de sempre. Pessoas falsas, conversas vazias, solidão em meio à multidão. Mas vocês duas me deram algo que eu não esperava. O quê? Isabela perguntou. Esperança. Esperança de que talvez não seja tarde demais para mudar. Para encontrar aquele menino gentil que eu era antes de construir tantas paredes. Andréia sentia lágrimas se formando. Ela via a vulnerabilidade naquele homem poderoso. Via como ele olhava para Isabela, como se ela fosse um farol na escuridão. E pela primeira vez, Andréia não via um bilionário. Via apenas um homem profundamente solitário, tentando encontrar seu caminho de volta para casa. Nunca é tarde, Andréia disse suavemente. Enquanto há vida, há chance de recomeçar. Fernando olhou para ela, realmente olhou, e viu uma mulher forte, que criava uma filha sozinha, que trabalhava duro, que ensinava valores verdadeiros. Viu dignidade, viu caráter, viu tudo o que ele havia perdido na sua busca por sucesso. Posso fazer uma pergunta? Fernando disse. Claro. Vocês seriam minhas convidadas hoje à noite? Quero que jantemos juntos. Quero conhecer mais sobre vocês. Quero ter uma conversa real, com pessoas reais. Andréia ia recusar. Era inapropriado. Ela estava trabalhando. Mas algo no olhar dele a fez parar. Era um pedido sincero. Um homem que tinha tudo, mas nada ao mesmo tempo, pedindo apenas por companhia genuína. Nós aceitamos, Isabela respondeu antes que a mãe pudesse falar. Mas só se você prometer uma coisa. O quê? Que você vai sorrir de verdade, pelo menos 3 vezes durante o jantar. Não aquele sorriso educado, o sorriso de verdade, que faz os olhos brilharem. Fernando estendeu a mão para selar o acordo. Prometo. Isabela apertou a mão dele, séria como um adulto fechando um contrato. E naquele salão cheio de gente rica e poderosa, a cena mais improvável se desenrolava. Um bilionário fazendo amigos de verdade pela primeira vez em décadas. O jantar foi servido. Pratos sofisticados que Isabela olhava com curiosidade, sem saber exatamente como comer. Fernando discretamente mostrava qual talher usar, transformando o momento em uma brincadeira silenciosa entre eles. Andréia observava tudo com um misto de nervosismo e admiração. Os outros convidados não conseguiam parar de olhar. A notícia se espalhou rapidamente. Fernando Carvalho estava jantando com uma empregada e uma criança. Celulares eram erguidos discretamente. Fotos eram tiradas. Mas Fernando não se importava mais. Conte-me sobre você, Isabela, Fernando disse entre uma garfada e outra. O que você gosta de fazer? Eu gosto de ler, ela respondeu animada. E de desenhar, e de ajudar minha mãe a cozinhar. E de matemática também. Matemática, sério? Eu acho legal porque sempre tem uma resposta certa. Não é como as pessoas que são difíceis de entender. Fernando sorriu.
Era o segundo sorriso genuíno da noite. Você está certa. As pessoas são bem mais complicadas que matemática, mas também mais legais, Isabela acrescentou. Número é sempre a mesma coisa. Pessoa pode te surpreender. Como eu te surpreendi hoje? Isabela pensou seriamente. Eu achei que você ia ser grosseiro, tipo aquelas pessoas ricas dos filmes que tratam todo mundo mal. Mas você não é assim. Você é só triste. A palavra atingiu Fernando como uma flecha certeira. Triste, ele repetiu. Ninguém nunca me chamou de triste antes, porque ninguém olhou de verdade, Isabela disse simplesmente. Andréia colocou a mão sobre a de Isabela. Filha, talvez você não devesse... Não, está tudo bem, Fernando interrompeu. Ela está certa. Eu sou triste e solitário e cansado de fingir que não sou. Foi a primeira vez que Fernando Carvalho admitiu isso em voz alta. As palavras saíram e ele sentiu um peso sair dos ombros. Não era um alívio completo, mas era um começo. Por que o senhor? Por que você não tem família? Isabela perguntou. Todo mundo tem família. Fernando respirou fundo. Eu tenho uma irmã, mas não conversamos há 8 anos. Por quê? Porque eu estava muito ocupado construindo meu império, muito ocupado ficando rico, muito ocupado esquecendo o que realmente importa. Você pode ligar para ela, Isabela sugeriu. Eu fico super triste quando passo um dia sem ver minha mãe. 8 anos deve ser horrível. Fernando olhou para Andréia. Sua filha tem respostas simples para problemas que eu passei anos tornando complicados. Crianças têm essa sabedoria, Andréia disse suavemente. Elas ainda não aprenderam a se complicar. Me fale sobre você, Andréia, Fernando pediu. Como é criar uma filha tão especial sozinha? Andréia hesitou. Ela nunca conversava sobre sua vida com patrões, mas havia algo genuíno na pergunta dele. É difícil. Tem dias que eu trabalho tanto que mal consigo manter os olhos abertos. Tem noites que eu choro porque o dinheiro não alcança, mas quando eu olho para a Isabela, tudo vale a pena. Você já pensou em pedir ajuda ou procurar o pai dela? O pai dela me deixou grávida e desapareceu. Nunca quis saber da filha. E sobre ajuda? Andréia sorriu tristemente. Orgulho, eu acho. Eu quero provar que consigo sozinha, que posso dar uma vida digna para ela sem depender de ninguém. Isso não é orgulho, Fernando disse. Isso é força. Você é uma das pessoas mais fortes que já conheci. Andréia sentiu lágrimas nos olhos. Ninguém jamais a havia chamado de forte. As pessoas viam uma empregada doméstica, uma mãe solteira, alguém a ser ignorado ou ter pena. Mas Fernando via força. Sabe o que é engraçado? Fernando continuou. Eu passei a vida inteira achando que força era não precisar de ninguém, ser implacável nos negócios, nunca demonstrar fraqueza. Mas olhando para você, eu vejo que verdadeira força é continuar gentil mesmo quando a vida é dura. É criar uma filha com amor mesmo sem recursos. É ensinar valores verdadeiros num mundo que valoriza apenas dinheiro. Minha mãe é a pessoa mais forte do mundo, Isabela declarou com convicção absoluta. Fernando olhou para aquelas 2 pessoas à sua frente e sentiu algo rachando dentro dele. Não era a armadura que Isabela havia mencionado. Era algo mais profundo. Era a fundação falsa sobre a qual construiu sua vida inteira. Posso contar uma história para vocês? Ele perguntou. Pode, Isabela respondeu. Fernando juntou as mãos sobre a mesa. Quando eu tinha 17 anos, meu pai morreu. Nós éramos pobres, muito pobres. Ele sempre prometeu que um dia ficaria rico, mas morreu devendo dinheiro. Eu tive que largar a escola e trabalhar. Minha mãe chorava toda a noite. Minha irmã tinha fome e eu não conseguia dar comida para ela. Isabela ouviu atentamente, seus olhos grandes fixos em Fernando. Eu jurei naquele dia que nunca mais seria pobre, nunca mais seria fraco, nunca mais seria invisível. E consegui. Fiquei rico, poderoso, todo mundo me vê.
Mas no processo, me tornei exatamente o tipo de pessoa que eu odiava quando era jovem. Que tipo de pessoa? Isabela perguntou. O tipo que olha para pessoas como você e sua mãe e não vê gente. Vê apenas números, funcionários, coisas a serem gerenciadas, não pessoas com sonhos e medos e vidas. Andréia engoliu seco. Aquela confissão era crua e honesta. Eu demiti milhares de pessoas ao longo dos anos, Fernando continuou. Nunca pensei nas famílias deles, nos filhos que ficariam sem presentes de Natal, nas mães que chorariam de preocupação. Eu só via lucro, eficiência, crescimento. Mas você pode mudar, Isabela disse. A gente não tem que ser do mesmo jeito para sempre. Será que é tão simples assim? Minha professora diz que todo dia a gente pode escolher ser legal ou ser chato. Você pode escolher ser aquele homem bravo dos negócios. Ou pode escolher ser o Fernando que está jantando com a gente e sorrindo. Fernando olhou para Isabela e viu pureza absoluta. Nenhum julgamento, nenhuma condenação. Apenas uma criança oferecendo perdão e uma segunda chance para um homem que não merecia nenhum dos dois. Eu não mereço essa bondade. Ele sussurrou. Todo mundo merece ser tratado bem, Isabela respondeu. Até as pessoas que erraram. A gente tem que dar uma chance, né? Andréia apertou a mão da filha, os olhos brilhando. Ela havia criado não apenas uma menina, havia criado um ser humano excepcional. Fernando fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia determinação ali. Se eu mudasse, se eu realmente tentasse ser uma pessoa melhor, vocês me ajudariam? Como? Andréia perguntou. Sendo honestas comigo, não me tratando como um bilionário intocável, me tratando como Fernando, apenas Fernando, o homem que precisa aprender novamente a ser humano. Isabela estendeu o dedinho mínimo. Promessa de dedinho? Minha mãe diz que promessa de dedinho não pode quebrar nunca. Fernando olhou para aquele gesto infantil. Quantas décadas desde que havia feito uma promessa de dedinho? Ele estendeu seu próprio dedo mínimo e entrelaçou com o dela. Promessa de dedinho, ele concordou, sua voz embargada. Ao redor deles, o evento continuava. Mas naquela mesa, algo fundamental havia mudado. Um bilionário havia admitido suas falhas. Uma mãe havia mostrado sua força. E uma criança havia oferecido algo que todo o dinheiro do mundo não poderia comprar. Uma segunda chance de ser melhor. Os dias seguintes foram diferentes. Fernando Carvalho não mudou da noite para o dia, mas algo fundamental havia se transformado dentro dele. Pela primeira vez em décadas, ele acordava pensando em algo além de negócios. Na segunda-feira, ele fez algo que chocou seus assistentes. Cancelou todas as reuniões da manhã e pediu o número de telefone da irmã. Suas mãos tremiam quando discou. Ela atendeu no terceiro toque. Alô? Márcia? Sou eu. Fernando. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dela cautelosa. Fernando. Eu sei que faz 8 anos. Eu sei que não tenho direito de ligar assim. Mas você poderia me dar uma chance de conversar? Houve uma pausa longa. Então, para sua surpresa, ela disse, pode vir para o almoço no domingo. Fernando desligou com lágrimas nos olhos. Era um começo. No escritório, ele chamou o diretor de recursos humanos. Quero rever todos os casos de demissão dos últimos 6 meses. Especialmente pessoas com mais de 10 anos de casa. Senhor, quantas pessoas nós demitimos que tinham famílias para sustentar? Quantas realmente mereciam perder o emprego e quantas foram apenas números numa planilha? O diretor engoliu seco. Eu vou levantar os dados e quero criar um fundo para filhos de funcionários que precisam de ajuda com educação. Comece com 500 mil. 500 mil? É pouco demais? Não, senhor. É inesperado. Na terça-feira, Fernando presenciou um executivo humilhando uma faxineira no corredor. Você é burda ou o quê? Eu pedi café sem açúcar. O homem de terno caro gritava com a senhora de uniforme, que segurava a xícara com mãos trêmulas. Desculpe, senhor. Vou trazer outro agora. Você deveria estar agradecendo por ter esse emprego. Gente como você é substituível.
Fernando sentiu algo queimar dentro dele. Quantas vezes ele próprio havia dito frases parecidas. Ele se aproximou com passos firmes. Roberto! Sua voz cortou o ar como uma lâmina. O executivo se virou, o rosto ainda vermelho. Senhor Carvalho, eu estava apenas... Você estava humilhando uma funcionária por um erro insignificante. Fernando olhou para a faxineira. Qual seu nome? Dona Célia, senhor. Ela respondeu baixinho. Dona Célia, pode ir e obrigado pelo café. Ele pegou a xícara das mãos dela gentilmente. Quando ela saiu, Fernando se virou para Roberto. Você está demitido. O quê? Mas, senhor, por causa de uma faxineira? Por causa de falta de respeito, por tratar seres humanos como lixo. Junte suas coisas e saia. O senhor não pode... Eu tenho contratos importantes. Eu posso e estou fazendo. Saia. A notícia se espalhou pelo escritório em minutos. Fernando Carvalho havia demitido um executivo de alto escalão por defender uma faxineira. Ninguém conseguia acreditar. Fernando pensou em Isabela, em como Andréia lutava para dar dignidade à filha, mesmo fazendo trabalhos humildes. Quantas Andréias e Isabelas existiam ali, sendo pisoteadas todos os dias. Naquela quarta-feira, Fernando apareceu na casa da família Drummond. Andréia quase deixou cair a bandeja quando o viu na porta. Fernando, o que você está fazendo aqui? Vim convidar vocês para jantar no sábado. De verdade, desta vez. Não num evento. Num restaurante normal, com comida normal, conversando como amigos. Isabela apareceu correndo. Fernando! Ela pulou para abraçá-lo, sem cerimônia. Fernando hesitou por um segundo. Depois retribuiu o abraço. Quando foi a última vez que alguém o abraçou de verdade? Você está cumprindo a promessa? Ela perguntou. Está conseguindo ser mais feliz? Estou tentando, ele respondeu honestamente. É mais difícil do que eu pensava, mas estou tentando de verdade. No sábado, eles jantaram num pequeno restaurante italiano. Nada sofisticado, nada caro. Apenas boa comida e boa conversa. Fernando riu quando Isabela fez uma piada. Ele ouviu atentamente quando Andréia contou sobre o dia difícil dela. Ele compartilhou histórias da infância, coisas que não contava há décadas. Você está diferente, Andréia observou. Mais leve. Me sinto diferente, mais presente, como se estivesse vivendo de verdade pela primeira vez em anos. Você já ligou para sua irmã? Isabela perguntou. Liguei. Vou almoçar com ela domingo. E você está nervoso? Muito. Quer que a gente vá junto para dar coragem? Fernando sorriu. O terceiro sorriso genuíno daquela noite. Vocês fariam isso? Claro, Isabela disse como se fosse óbvio. É para isso que servem os amigos. Amigos. A palavra ecoou na mente de Fernando. Ele tinha sócios, parceiros de negócio, conhecidos, mas amigos não tinha há tanto tempo que esqueceu como era. Eu adoraria que vocês fossem, ele disse, a voz embargada. No domingo, Fernando, Andréia e Isabela tocaram a campainha da casa de Márcia. Quando a porta se abriu, os olhos dela se arregalaram. Fernando, você trouxe minha família, ele disse sem pensar. Então corrigiu ruborizado. Meus amigos, meus verdadeiros amigos. Márcia olhou para aquele trio improvável e viu algo no olho do irmão que não via há décadas. Vida, esperança, humanidade. Entrem, ela disse abrindo a porta. Todos vocês. E pela primeira vez em 8 anos, Fernando entrou na casa da irmã. Não mais sozinho, não mais o bilionário intocável. Apenas Fernando, acompanhado por 2 pessoas que o enxergavam de verdade. A transformação havia começado. E tudo por causa de uma pergunta simples, feita por uma menina corajosa, que se recusou a deixar alguém sozinho. 3 meses se passaram desde aquela noite no Grande Palácio Hotel. Fernando Carvalho era um homem diferente, não completamente transformado, mas em processo. E isso era o que importava. Ele almoçava com Márcia todo domingo. Conheceu os sobrinhos que nunca havia segurado no colo. Chorou quando a irmã o perdoou. Eu só queria meu irmão de volta,
ela disse. E parece que finalmente consegui. No trabalho, as mudanças eram visíveis. Fernando criou políticas de demissão mais humanas, ofereceu cursos de requalificação. O Fundo Educacional para Filhos de Funcionários já havia ajudado 50 crianças. Ele lia cada pedido pessoalmente, vendo nomes, não números. Seus executivos estranharam no início. Alguns resistiram. Isso vai afetar nosso lucro, argumentavam. Fernando olhava para eles e dizia: lucro não é tudo. Aprendi isso tarde, mas aprendi. Mas a maior mudança estava no coração dele. Fernando visitava Andréia e Isabela toda semana. Às vezes, levava pizza e assistia um filme juntos no apartamento simples delas. Às vezes, passeavam no parque. Às vezes, apenas conversavam. Isabela havia se tornado seu guia moral. Quando ele tinha dúvidas sobre decisões, perguntava: o que Isabela faria? E, geralmente, a resposta era mais simples e correta do que qualquer análise de negócios. Numa quinta-feira, Fernando chegou com notícias. Andréia, preciso falar com você. Ela ficou tensa. Aquele tom sério a assustava. Eu fiz algumas ligações. Ele continuou. Conversei com diretores de escolas particulares e gostaria de pagar a educação da Isabela. Não como caridade, mas como investimento. Ela é brilhante e merece as melhores oportunidades. Andréia balançou a cabeça imediatamente. Não posso aceitar. É demais. Por que não? Porque eu preciso cuidar da minha filha sozinha. Preciso provar que consigo. Andréia, Fernando disse suavemente, aceitar ajuda não é fraqueza. Eu levei 50 anos para aprender isso. Não deixe o orgulho roubar oportunidades da Isabela. Isabela olhava entre os dois, quieta. E tem mais, Fernando continuou. Estou procurando alguém para administrar meu novo instituto social. Alguém que entenda de verdade o que é passar dificuldade. Alguém com integridade e compaixão. Pensei em você. Andréia ficou sem palavras. Eu sou empregada doméstica. Não tenho formação para... Você tem algo melhor que diploma. Você tem experiência de vida, tem empatia, tem a perspectiva que eu preciso. Obviamente oferecerei treinamento, um salário digno, benefícios, mas só se você quiser. Lágrimas escorreram pelo rosto de Andréia. Uma vida inteira de trabalho duro, de lutar sozinha, de se sentir invisível. E agora, oportunidades que nunca sonhou. Posso pensar? Ela sussurrou. Quanto tempo precisar? Isabela levantou-se e abraçou Fernando. Você cumpriu a promessa. Você está sendo feliz de verdade agora. Fernando abraçou a menina de volta. Não, Isabela, você me ajudou a ser eu de novo. Você me salvou. Uma semana depois, Fernando organizou um jantar especial. Convidou Márcia e sua família, Andréia e Isabela, e alguns funcionários importantes. Propositalmente, também convidou Patrícia Drummond. Quando Patrícia chegou e viu Andréia sentada à mesa principal como convidada de honra, seu rosto ficou vermelho. Fernando, ela disse com um sorriso forçado, acho que houve um erro. A Andréia está na mesa principal. Não há erro, Fernando respondeu calmamente. Andréia é a nova diretora do meu instituto social e uma das pessoas mais importantes da minha vida. Patrícia piscou confusa. Diretora? Mas ela era empregada doméstica e agora é diretora. Problema? Não, claro que não. Só estou surpresa que você daria uma posição tão importante para alguém sem qualificações. Sem qualificações, Fernando interrompeu, sua voz ganhando um tom perigoso. Andréia criou uma filha extraordinária sozinha. Manteve dignidade trabalhando em 3 empregos. Ensinou valores reais a Isabela. Essas são as qualificações que importam, não diploma pendurado na parede. Patrícia tentou rir. Bem, é muito generoso da sua parte dar essa oportunidade a ela. Generoso? Andréia falou pela primeira vez, sua voz firme. Não é caridade, senhora Drummond. Eu fui contratada porque sou capaz e vou provar isso todos os dias. Fernando sorriu com orgulho.
Patrícia, você se lembra daquela noite no Gran Palácio? Quando tentou impedir Isabela de se aproximar de mim? Quando humilhou Andréia na frente de todos? O rosto de Patrícia empalideceu. Aquela noite mudou minha vida, Fernando continuou. Porque eu percebi algo importante. Pessoas como você, que julgam os outros pela classe social, são vazias. Mas pessoas como Andréia e Isabela, que têm caráter e coragem, são raras. E eu escolho estar cercado de pessoas raras. Patrícia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Você pode ficar para o jantar, Fernando disse. Mas sugiro que aprenda alguma coisa hoje. Respeito não se compra com dinheiro. Se ganha com atitude. Patrícia sentou-se em silêncio, humilhada, enquanto todos à mesa observavam. A mulher que havia tratado Andréia como lixo, agora via a ex-empregada sentada no lugar de honra, respeitada e valorizada. Minutos depois, Fernando levantou-se e bateu no copo para chamar atenção novamente. Eu gostaria de fazer um brinde, ele começou. Há 3 meses, eu estava no lugar mais escuro da minha vida. Rico em dinheiro, pobre em tudo que importa. Até que uma menina de 8 anos teve a coragem de sentar ao meu lado e fazer uma pergunta simples. Por que você está sempre sozinho? Isabela sorriu do outro lado da mesa. Você cumpriu a promessa de dedinho, Fernando. Você está sorrindo de verdade agora. Aquela pergunta mudou tudo. Me fez olhar no espelho e ver o que eu havia me tornado. Me deu coragem para procurar minha irmã. Me ensinou que verdadeira riqueza não está numa conta bancária, está nas pessoas ao nosso redor, nas conexões genuínas, no amor. Fernando olhou para Isabela. Você me ensinou que nunca é tarde para mudar, que bondade não é fraqueza, que aceitar ajuda não é falha. Você, uma criança, foi mais sábia que eu em 5 décadas de vida. Ele se virou para Andréia. E você me mostrou o que é verdadeira força. Criar uma filha extraordinária sozinha, manter dignidade apesar das dificuldades, ensinar valores reais num mundo que valoriza apenas o superficial. Andréia enxugou as lágrimas. Então este brinde, Fernando ergueu a taça, é para as pessoas que nos salvam quando nem sabemos que precisamos ser salvos, para a bondade em sua forma mais pura e para segundas chances. Todos ergueram as taças. Saúde! Isabela levantou seu copo de suco. Fernando? Sim? Você ainda fica triste às vezes? Ele pensou honestamente. Às vezes. Mas não mais sozinho. E isso faz toda a diferença. Bom, ela disse feliz, porque ninguém merece ficar sozinho. Nunca. Fernando olhou ao redor da mesa. Sua irmã rindo com os filhos. Andréia conversando animada com os convidados. Isabela sendo Isabela, pura e genuína. E ele, Fernando Carvalho, não mais o bilionário solitário, mas simplesmente Fernando. Um homem com falhas tentando ser melhor, um homem com amigos, um homem com família. A pergunta de Isabela havia mudado tudo. E a resposta, ele descobriu, era simples. Ele estava sozinho porque havia escolhido estar, mas também podia escolher não estar mais. E essa escolha, essa simples escolha de abrir o coração, valia mais que todo o dinheiro do mundo. Essa história mostrou que às vezes basta uma pergunta sincera para mudar a vida de alguém. Agora eu quero te convidar a fazer a sua parte. Se essa reflexão tocou você, deixa o like para esse vídeo alcançar mais pessoas e comenta aqui embaixo o que você faria no lugar da Isabela ou do Fernando. Seu comentário pode ser a mensagem que alguém estava precisando ler hoje, e talvez seja o começo da mudança na vida de mais alguém sozinho por aí. Participa, reage, não sai sem interagir. Isso ajuda demais. Até o próximo vídeo.